Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá para a última resolução da atividade 23. Então, vamos a ela agora. Olha só, pessoal. Essa questão aqui já é um pouco sofisticada, mas a gente desenrola do mesmo jeito, tá? Olha só, a figura original que vocês vão ter aí com vocês, tá? É essa daqui, tá? Eu vou fazer a leitura e aí a gente vai para as ilustrações que eu fiz, beleza? Então, olha só, aí um sistema de dutos, tá? Sistema de dutos, 3 canos iguais, aqui tá os canos, essa parte interna aqui, esses 3 círculos, são os 3 canos, de raio, 30 centímetros, olha o raio aqui, tá, pessoal? Raio é a distância do centro até a borda aqui da sua circunferência, vamos chamar de borda, tá bom? Então, é essa a distância. São soldados entre si, então eles estão colados entre si, tá? E colocados dentro de um cano de raio maior, de medida R, que é essa medida aqui maior, pessoal, tá? Para posteriormente ter fácil manutenção. É necessário haver uma distância de 10 centímetros entre os canos. Essa distânciazinha pequenininha aqui que vocês estão vendo, ó, entre os canos tem 10 centímetros. E o cano de raio maior. Essa distância é garantida por um espaçador de metal conforme a figura. Aí vamos aqui. Aquele, ó, utilize 1,7 como aproximação para a raiz quadrada de 3 e ele pede o valor de R. Então, ele quer, pessoal, a distância maior, ele quer o R grandão, tá bom? O R pequenininho a gente já tem, que aí é 30 centímetros, certo? Então, olha só o que a gente vai fazer, ó. Presta bem atenção, tá? Aqui eu fiz alguns desenhos aqui, algumas ilustrações para facilitar o nosso entendimento. Foi o que eu fiz, ó. Eu peguei e uni, pessoal, ó, os três raios dessa circunferência aqui. Quando a gente une, vai dar um triângulozinho equilátero, tá bom? E de medida 60 centímetros aqui de lado, porque vai ser, ó, 30 centímetros desse raiozinho aqui, unido com mais 30 centímetros desse outro raio, vai dar 60. A mesma coisa para os dos outros dois lados, tá? Por isso que eu descobri que cada lado desse triângulo vale 60, tá? Então, desse pedacinho aqui, ó, tá? Que tá aqui em vermelho, a uma das bordas, ó, que é o raio que ele nos deu, é 30 centímetros, beleza? E essa distanciazinha aqui pequenininha é 10 centímetros. Então, basta, pessoal, ó, para descobrir o total desse R aqui maiúsculo, esse pedacinhozinho aqui que eu tô chamando de X, certo? Ah, professora, mas a distância do R não é esse outro segmento de reta que tá aqui, não? Não, pessoal, o raio, tá? Esse raio maior aqui, ele é qualquer segmento de reta que passe por esse centro. Então, pode ser esse, pode ser esse, pode ser aqui para baixo, então tanto faz, tá? Eu tô pegando esse aqui para facilitar as contas, tá bom? Porque aqui eu tenho como trabalhar. Aqui eu tenho essa medida, que é 30 centímetros, eu tenho essa outra, né? Então, para trabalhar fica melhor, tá? E justamente esse pedacinho que vocês estão vendo aqui é o pedaço que ele quer. Tá faltando descobrir só esse miudinho que tá aqui, que eu tô chamando de X, tá? Então, que para facilitar o entendimento, foi o que eu fiz. Eu peguei esse triângulo e fiz ele aqui do lado, tá? Esse aqui é um triângulo equilátero. Vocês sabem que o triângulo equilátero tem esse segmento aqui de rosa que representa a altura e vai ter os 3 lados iguais, né? Beleza? Então, olha só, esse pedacinho, pessoal, de X aqui, ó, ele é justamente 2/3 da altura do triângulo equilátero. Por quê, professora? Porque a altura do triângulo equilátero, ó, eu posso dividir ela em 3 segmentos, em 3 partes, em 3 pedacinhos, certo? Em 3 pedacinhos. Esse pedacinho do centro para cá, pessoal, tá? Ela tá compreendendo 2/3. Ou seja, é 2 pedacinhos de 3 que eu dividi. Então, representa 2/3 dessa altura, que é justamente, pessoal, esse X que tá aqui,
tá? Então, o meu x ele vai representar 2/3 da altura do triângulo equilátero. E para calcular a altura do triângulo equilátero, tem uma fórmula, que é essa aqui, ó, que é o valor do lado vezes a raiz quadrada de 3 dividido por 2, certo? Essa formulazinha a gente vai ter que decorar, beleza? Mas não se preocupa, tudo é treino e prática. E aqui, como é uma multiplicação, ó, dá para eu cancelar esse numerador com esse denominador. Sobrou quem? Sobrou L raiz de 3 dividido por 3. Esse L não representa o lado do triângulo? Quanto equivale o lado do triângulo? 60, tá bom? Então, é só substituir o L por 60. Quando a gente substitui, ó, pessoal, vai ficar 60 dividido por 3, que vai dar 20. Aí você substitui o valor da raiz quadrada de 3, que ele deu no enunciado, que é aproximadamente 1,7. Fazendo essa continha de multiplicação, você tem 34 centímetros, mas ainda não é a resposta, porque esses 34 centímetros é só o valor do x. Para saber o valor do R maior, que é o R grande, eu tenho que somar o 34 mais 30 mais 10, do jeito que está aqui, né? Que é esse pedaço todo que eu quero, que ele quer, o R maiúsculo, né? Então, somando aqui, pessoal, vai dar 74 centímetros, não é isso? A alternativa letra C de casa, tá? Aí eu vou explicar de novo para não restar dúvida. Então, olha só, o que foi que eu fiz aqui? Repetindo, eu uni, tá? Eu uni os raios desses 3 canos. Quando a gente une aqui, pessoal, com segmento de reta, vai dar exatamente um triângulo equilátero. E como esse pedacinho aqui vale 30, esse outro também vale 30, esse outro vale 30, esse vale 30. Então, somando 30 mais 30 dá 60, né? Então, eu descobri que cada lado do triângulo equilátero equivale a 60 centímetros. Mas ele não quer o triângulo equilátero. O triângulo equilátero ele só vai me ajudar nos cálculos para descobrir essa medida que eu estou chamando de x. Por quê? Porque ele quer, pessoal, esse R maiúsculo, ele quer esse raio maior dessa circunferência maior aqui, ó, tá? Beleza? Então, ele quer essa distância que vai do centro dessa circunferência maior, que é essa grande, tá? Até a sua extremidade. Só que eu tenho aqui 10 centímetros, eu tenho que esse pedacinho aqui equivale ao raio desse cano, então eu sei que é 30 esse pedacinho. Então tá faltando só esse outro aqui, pessoal. Esse outro aqui eu vou chamar de x, que é o que eu vou encontrar utilizando a altura do triângulo equilátero. Então eu trouxe para cá, ó, tá? A figura do triângulo equilátero. E aqui, pessoal, a gente, ó, sabe que a altura do triângulo equilátero, esse pedacinho aqui, ó, ele é dividido em 3 partes. Então, esse pedaço aqui, ele equivale a 2 partes de 3, tá? Então, 2/3 da altura, que é justamente o x. Então, o x, ele vai representar 2/3 dessa altura. Então, eu escrevo 2/3 e escrevo a formulazinha da altura do triângulo equilátero, que é L raiz de 3 sobre 2. Eu cancelo esses dois números que são iguais, ficando apenas com L raiz de 3 sobre 3. Substituo o valor do L, que é o lado, vai ficar 60. Faço a simplificação de 60 dividido por 3, que vai dar 20. E eu substituo o valor aproximado da raiz quadrada de 3, porque não tem uma raiz exata. A raiz de 3 é um número irracional, não é uma raiz exata, tá? Então, vai ficar 20 vezes 1,7, 34 centímetros. Mas 34 centímetros não é o pedaço todo que eu quero. Eu quero ele todo. Então, é 34 centímetros mais esse pedacinho que vale 30, mais esse pedacinho que vale 10. Somando os 3 valores que eu tenho, eu encontro 74 centímetros. E aí, a alternativa correta é a letra C, tá? É apenas isso. Então, essa questão aqui é um pouco mais elaborada, mas não é tão difícil da gente resolver. Basta a gente conhecer um pouquinho de triângulos, tá? A altura do triângulo. Porque aqui, pessoal, ó, eu só fiz unir os pontinhos, descobri o lado do triângulo equilátero aqui, trouxe ele para cá e utilizei a fórmula da altura, tá? Para descobrir o valor de x, depois eu somei com esses dois valores que o enunciado já tinha dado antes, beleza?
Então é uma questão um pouco mais elaborada, mas não é uma questão difícil, basta a prática, tá? Não se preocupem, que isso a gente não aprende de um dia para a noite, a gente tem que ter prática, a gente tem que fazer bastante exercício, fazer bastante leitura, tá bom? É muito importante a parte da interpretação. Então não se preocupem se vocês não assimilarem de imediato. Assista o vídeo novamente quantas vezes vocês quiserem. Vai estar lá no nosso canal do YouTube. Se inscreve, acompanhe as nossas aulas, façam as atividades e qualquer dúvida manda mensagem para mim, tá bom? Ó, forte abraço para vocês, bons estudos e bom final de semana e até a próxima para todo mundo.